As histórias que contamos sobre nós mesmos moldam diretamente a vida que vivemos. O estado atual da sua vida é o reflexo exato daquilo que você realmente acredita ser possível, não do que você diz que é possível, mas do que você, no fundo, acredita de verdade. Você recebe da vida aquilo que o seu subconsciente acredita que você merece. Bem-vindo ao seu despertar. Aqui exploramos o verdadeiro potencial humano e como alcançá-lo por meio de uma espiritualidade embasada na ciência. Neste vídeo, vamos refletir sobre como a forma como você fala da sua vida pode se tornar uma profecia autorrealizável. Além disso, vamos entender como nossa personalidade influencia profundamente nossa trajetória no mundo. O Dr. Joe Dispenza, autor, palestrante e pesquisador de renome internacional, explica de maneira clara por que você precisa mudar a história que conta sobre sua vida. Suas pesquisas unem áreas como neurociência, epigenética e física quântica, com o objetivo de ensinar as pessoas a se curarem e atingirem seu máximo potencial. Com base nos ensinamentos de Dr. Dispenza, vamos abordar tudo o que você precisa saber para parar de viver preso ao passado e caminhar em direção a um futuro mais próspero. Hoje, você vai descobrir métodos práticos capazes de transformar sua vida, um conhecimento valioso que você não vai querer perder. Então, vamos começar a reescrever a sua história. De acordo com o Dr. Dispenza, a maioria das pessoas, ao acordar, começa o dia pensando nos problemas que enfrentam. Esses problemas são memórias e circuitos cerebrais já estabelecidos. Cada lembrança está conectada a pessoas, lugares e momentos específicos. O cérebro funciona como um arquivo do passado. Por isso, ao começar o dia pensando nesses problemas, a pessoa está, de fato, vivendo no passado. Cada lembrança traz uma emoção consigo. Emoções são o resultado de experiências anteriores. Assim, ao lembrar de situações difíceis, a pessoa começa a sentir tristeza, dor ou infelicidade. Isso cria um ciclo repetitivo em que a história do passado se repete continuamente, dia após dia. Se você se sente preso nesse ciclo, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de ser definido pelo seu passado, comece a se concentrar em criar um novo futuro. Muitas pessoas passam anos, até décadas, repetindo a mesma narrativa sobre suas vidas, os mesmos problemas, as mesmas queixas, as mesmas justificativas. Mas é hora de se perguntar, aonde esse padrão te levou? Chegou o momento de uma mudança profunda, não apenas nos comportamentos, mas na maneira como você se percebe. A forma como você pensa e sente cria o seu estado de ser. Quando o dia começa com pensamentos negativos ligados ao passado, o estado emocional também se torna negativo. Como nossos pensamentos moldam nossa realidade, o passado familiar acaba gerando um futuro previsível. Acabamos presos nesse ciclo, revivemos memórias, dores antigas, decepções e fracassos. E, ao mesmo tempo, dedicamos muito tempo nos preocupando com o futuro e antecipando resultados negativos. Dr. Dispenza afirma que, até os 35 anos, 95% do que somos é um conjunto automático de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, crenças e percepções enraizadas, como se fossemos programados por um software mental. Mesmo que, conscientemente, alguém diga quero ser feliz, saudável e livre, seu corpo pode estar programado para seguir outra direção, governado pelo subconsciente. A fixação no passado e o medo do futuro nos afastam do único momento que realmente importa, o agora. É fundamental compreender que seu passado só determinará seu futuro se você permitir. Isso acontece quando você revive constantemente essas experiências na sua mente. Então, como iniciar essa mudança? Pare de se definir por experiências antigas, fracassos anteriores ou limitações que já não fazem sentido. Toda vez que você faz isso, você projeta uma realidade futura que apenas repete o seu passado. Em vez disso, comece a construir uma nova história. Uma história baseada em quem você deseja ser, no que quer conquistar e em como deseja se sentir. Conte essa nova história com tanta fé e convicção que seu corpo comece a aceitá-la como verdade. É surpreendente como nosso cérebro e corpo têm dificuldade em distinguir entre uma experiência real e uma vivida intensamente pela imaginação. Essa é a base da transformação. Segundo o Dr. Dispenza, para mudar verdadeiramente, é necessário ultrapassar o chamado pensamento analítico, que separa a mente consciente do subconsciente. A maioria das pessoas vive reforçando seus estados emocionais negativos. Quando chega a hora de abrir mão dessas emoções, elas dizem que querem mudar, mas, na prática, o corpo está tão condicionado que se torna mais forte do que a mente. O servo se torna o mestre. Tornar-se alguém novo pode ser assustador, pois muitas pessoas preferem sentir culpa e sofrimento, emoções previsíveis,
do que se arriscar no desconhecido. Estar no desconhecido é desconfortável, pois representa incerteza. É justamente aí que a meditação entra. Ela ensina as pessoas a alterar e desacelerar suas ondas cerebrais. Quando feita corretamente, permite acessar o sistema operacional da mente, onde mudanças profundas podem ser realizadas. Quando você começa a criar uma nova narrativa pessoal, não baseada em quem você foi, mas em quem você deseja ser, e faz isso com emoção genuína e convicção, o corpo inicia um processo de transformação. A maioria das pessoas, no entanto, só decide mudar após uma crise, um trauma, uma doença, uma perda ou uma tragédia. Mas como o Dr. Joe Dispenza questiona, por que esperar? É possível aprender e mudar em meio à dor, mas também é possível fazê-lo através da alegria e da inspiração. Aos poucos, as pessoas estão despertando para isso. A maioria vive cerca de 70% da vida em estado de sobrevivência e estresse, sempre antecipando o pior cenário possível com base em experiências passadas. Das infinitas possibilidades que existem no campo quântico, muitas escolhem focar justamente na pior e acabam se conectando emocionalmente com o medo. Isso condiciona o corpo a viver nesse estado constante de ansiedade. O corpo, na verdade, é o reflexo do subconsciente. Quando você se senta e começa a imaginar mentalmente um cenário futuro negativo e sente emoção correspondente como se fosse real, o corpo não distingue entre a realidade e o que está sendo criado pelos pensamentos. Se isso é repetido muitas vezes, o corpo pode até desencadear uma crise de pânico sem aviso, pois está programado inconscientemente. Assim, as pessoas se tornam viciadas nas emoções negativas e passam a usar os problemas da vida como justificativa para se manterem em estados limitantes, porque, ao menos, isso as faz sentir algo. Quando alguém é questionado sobre o motivo de ser como é, muitas vezes revive mentalmente os mesmos eventos do passado, recriando no cérebro e no corpo a mesma química emocional, como se tudo estivesse acontecendo novamente. Os mesmos circuitos cerebrais são ativados, e o mesmo sinal emocional é enviado ao corpo. A maioria acredita que seus pensamentos são verdadeiros apenas por existirem, mas uma das maiores descobertas de Dr. Joe Dispenza é que nem todo pensamento é verdadeiro. Se você tem entre 60.000 e 70.000 pensamentos por dia, e 90% são os mesmos do dia anterior, e acredita que seus pensamentos moldam seu destino, então sua vida não mudará muito. Isso porque os mesmos pensamentos geram as mesmas escolhas, que levam aos mesmos comportamentos, às mesmas experiências e, por fim, às mesmas emoções. Tornar-se consciente desse ciclo é o início da mudança. Isso é chamado de metacognição, o ato de observar como se pensa, age e sente. E por que isso é importante? Porque quanto mais consciente você estiver desses padrões mentais e emocionais inconscientes, menor será a chance de agir de forma automática ao longo do dia. Um pensamento inconsciente não passará despercebido. A atenção plena, ou mindfulness, significa conhecer a si mesmo. A palavra meditação vem do sentido de se familiarizar. Ao se familiarizar com os pensamentos, comportamentos e emoções do seu antigo eu, você começa a se afastar dele. Com isso, você pode ativar novos pensamentos e condicionar o corpo a novos estados emocionais. Se fizer isso com frequência, o novo eu se tornará mais familiar do que o antigo. O passo mais difícil é ensinar emocionalmente ao corpo como será sentir a realidade futura, antes mesmo que ela aconteça. Isso significa que você não pode esperar alcançar o sucesso para se sentir empoderado. Não deve esperar a prosperidade para se sentir rico, ou a nova relação para sentir amor. Tampouco deve aguardar a cura para se sentir completo. Esse é o velho modelo de realidade, baseado em causa e efeito. No modelo quântico da realidade, você gera o efeito desejado a partir da emoção. No momento em que começa a se sentir rico e digno, você atrai prosperidade. Quando se sente empoderado, caminha rumo ao sucesso. Ao sentir-se inteiro, sua cura começa. E quando se ama, e ama a vida, você cria o futuro que deseja. Nesse momento, você está causando um efeito diretamente. Você repetiu por tempo demais a história do seu velho eu. Esses caminhos neurais estão bem estabelecidos, esses hábitos profundamente enraizados. Romper com esses padrões exige esforço, mas é possível formar novos. Comece agora essa prática. Se possível, feche os olhos, respire fundo e visualize a pessoa que você deseja se tornar. Não aquela que você acha que deve ser, nem a que os outros esperam que você seja, mas a versão mais autêntica de si mesmo. Imagine esse novo eu com detalhes vívidos. Treine mentalmente seus comportamentos futuros. Quando você está plenamente presente, o cérebro não distingue entre imaginação e realidade. Nesse estado, você instala uma nova configuração neurológica,
como se o evento positivo já tivesse ocorrido. Seu cérebro deixa de ser um simples arquivo do passado e se torna um mapa para o futuro. E quando você repete isso várias vezes, essa nova hardware mental se transforma em software, um novo programa que moldará sua vida. E quem sabe o que pode acontecer a partir daí?